Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai estar entrando numa nova unidade desse nosso curso de circuitos elétricos, que é a unidade 6, sobre correntes e tensões alternadas, tá? Então até agora, até a última aula, a gente sempre esteve lidando com problemas com tensões e correntes contínuas, né? E aí a partir de agora, a partir dessa unidade 6, a partir da aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar com tensões e correntes alternadas, tá? Então vamos lá. Então, a gente estudou até agora somente os circuitos de corrente contínua. Aí normalmente a gente usa a sigla CC, né, para representar corrente contínua. Circuitos CC, né, seriam os circuitos de corrente contínua. Só que do inglês a gente também pode usar a sigla DC, tá? Então CC, DC são a mesma coisa, tá? Só que CC é português e o DC é a sigla em inglês. A partir da aula de hoje a gente vai estudar os circuitos em que a corrente, né, ou a corrente ou a tensão, né? A corrente ou a tensão, ela varia no tempo. Então a corrente contínua era aquela em que a corrente era constante ao longo do tempo, né? E a tensão também, né? Então imagina lá que a gente tinha uma fonte, né? A gente tinha lá uma fonte, sei lá, de 12 volts. Essa fonte de 12 volts, ela, aqui é o mais e o menos dela, né? Ela alimentava esse nosso circuito com uma tensão constante de 12 volts. Consequentemente, ela também alimentava com uma corrente constante, vamos supor que seja, sei lá, uma corrente de 10 amperes. Pronto. Então a gente tinha uma tensão e uma corrente constante. É o nosso circuito aí de corrente contínua, ou tensão contínua, tá? Mesma coisa. CC ou DC. Tá. Agora, o que a gente vai ter? A gente vai passar a ter um circuito que tem uma fonte, tanto faz, né? Tensão, corrente, e essa fonte ela varia no tempo, tá? Então só que ela não varia de qualquer forma. Ela varia de forma alternada. O que significa ser alternada? Significa, por exemplo, ó, imagina que a gente tem uma fonte que ela seja de 12 volts também, tá? Ela seja de 12 volts também. Só que durante o intervalo de tempo, por exemplo, ela fornece esse 12 volts, mas com a polaridade positiva para cima, entendeu? E durante um outro intervalo de tempo, ela fornece esse 12 volts com a polaridade para baixo. Então, ao longo do tempo, ela fica alternando. Ó. Ora a polaridade de 12 volts está para cima, ora a polaridade está para baixo, ora a polaridade está para cima, ora a polaridade está para baixo. Consequentemente, o que vai acontecer com a corrente? Vamos supor que seja a mesma corrente de 10 amperes, tá? A gente tem aqui a mesma corrente de 10 amperes. Só que, ora, essa corrente de 10 amperes vai estar nesse sentido, e ora, essa corrente de 10 amperes vai estar no sentido oposto. Então, da mesma forma que a tensão é alternada, a corrente também é alternada. Ora ela vai estar para cima, ora vai estar para baixo, vai estar para cima, vai estar para baixo. E ao longo do tempo, ela vai variando de forma cíclica, né? A intervalos constantes de tempo. Por isso que ela é periódica, porque em intervalos fixos de tempo, que a gente vai chamar de período, esse comportamento da tensão e da corrente vão se repetindo, né? E aí a cada repetição a gente vai chamar de ciclo. Então tudo isso a gente vai ver com calma. Mas o que é interessante a gente observar é que até a aula passada a gente estava lidando com fontes constantes, contínuas, que não variam no tempo. A partir dessa aula a gente vai lidar com fontes alternadas, que variam no tempo de forma alternada, né? De forma periódica. Tá bom? Então agora estudaremos os circuitos nos quais a corrente ou a tensão, né, varia no tempo, e a gente vai chamar esses circuitos de corrente alternada. A sigla, em português, CA, tá? Mas em inglês, essa mesma sigla seria AC, tá? Então, se a gente fala de CA ou fala AC, a gente está falando da mesma coisa. Por exemplo, a tensão elétrica fornecida pelas empresas geradoras de energia elétrica, por exemplo, uma hidrelétrica, ela varia no tempo e, portanto, ela é uma fonte de tensão alternada ou uma fonte de corrente alternada, tá? Então, as geradoras aí de energia elétrica que nós temos aí disponíveis, né, elas fornecem
elas são fontes, né? Elas fornecem tensões, né, ou correntes alternadas. O termo aqui alternada indica que o valor da tensão ou o valor da corrente se alterna regularmente entre dois níveis ao longo do tempo, tá? Como a gente viu nesse exemplo daqui. A figura a seguir mostra algumas formas de onda alternada, que podem ser fornecidas aí por geradores de sinais elétricos disponíveis comercialmente. O exemplo que a gente desenhou no slide anterior é esse exemplo aqui, ó. Vamos supor, seguindo lá o nosso exemplo, ó, vamos supor que a tensão era de 12 volts, com a polaridade para cima, durante um intervalo de tempo, ó, até esse instante de tempo aqui. Depois, ela passa a ser uma tensão de menos 12 volts. O que é o menos? É que a polaridade é invertida, né? Até esse intervalo de tempo aqui. Aí o que vai acontecer nesse instante? Vai repetir, ó. Eu vou repetir o mesmo ciclo. Isso daqui, ó, vai se repetindo ao longo do tempo, tá? Deixa eu desenhar aqui assim, ó. Mas é porque essa forma de onda que está aparecendo aqui, ela vai se repetindo ao longo do tempo. Ela é periódica, né? Esse período vai se repetindo, esse ciclo vai se repetindo ao longo do tempo. E ela é uma forma de onda alternada. Por quê? Porque a tensão está se alternando entre esse valor de mais, nesse exemplo, né, de mais 12 volts, e o valor de menos 12 volts. Seria um valor mais V e menos V, né? Onde esse mais V e esse menos V são a amplitude, né, desse nosso sinal, né, dessa nossa tensão. Mas é importante observar que isso vai se repetindo ao longo do tempo, tá? Então deixa eu apagar aqui. Mas só para deixar claro que não é só, né, não é só um pedacinho, né? Isso ao longo do tempo, esse ciclo ele vai se repetindo, né? A gente vai toda hora tendo, né, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E isso vale também para outras formas de onda. Essa daqui que a gente viu do meio é a onda quadrada. Só que nós temos também a onda senoidal e temos também a onda triangular. E a gente observa o mesmo padrão, ó. Tem um ponto máximo, tem um ponto mínimo, né? Ela se alterna entre um ponto máximo e um ponto mínimo. E da mesma forma que a gente mostrou aqui para a onda quadrada, aqui também acontece a mesma coisa. Isso daqui vai se repetindo, né? Esse padrão aí vai se repetindo. É lógico que o desenho está mal feito, né? Mas imagina que esteja repetindo exatamente como está aqui nesse já desenhado, né? Então essa senoide, né? Ela vai ao longo do tempo, ela vai se repetindo, né? Esse ciclo. Ele vai se repetindo, né? Essa alternância entre o máximo e o mínimo, ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? Enquanto a fonte estiver ali ligada. E para a onda triangular é a mesma coisa, né? Também vai se repetindo esse máximo e mínimo ao longo do tempo. A tensão alternada senoidal, que é esse primeiro, é o principal tipo de forma de onda e é utilizado nas usinas de energia elétrica em todo o mundo, tá? Então a gente vai trabalhar, por que dessa aula, e a partir dessa aula, a gente vai falar quase que exclusivamente da tensão senoidal, porque é a mais conhecida, tá? É a principal. Então a gente vai lidar basicamente com forma de onda senoidal. Além disso, a tensão alternada senoidal também é usada em diversos sistemas elétricos, como diversos sistemas elétricos, sistemas eletrônicos, também na área de telecomunicações, setores industriais. Então ela também aparece, né, em diversos outros setores, além da geração, né, de energia elétrica. Tá? As tensões alternadas senoidais podem ser geradas a partir de diversas fontes. A mais comum é aquela que a gente obtém nas tomadas, que fornecem tensão alternada originada de uma usina geradora. Então a tensão elétrica que chega na nossa tomada, ela é uma tensão elétrica senoidal. Então ela é uma tensão que tem uma amplitude, que a gente vai ver, eu não sei, acho que na terceira aula dessa unidade a gente vai falar mais a fundo sobre ela. Mas o que a gente precisa saber agora é que ela tem um formato senoidal, né, uma senoide, que tem uma amplitude e tem uma frequência, né? Só que a gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente, porque o ponto agora é a gente tentar entender o que significa ser uma senoide, que é uma função trigonométrica, né? Se a gente for voltar lá na matéria da escola, né, de funções. Então a gente vai ver que entender ela matematicamente ela vai ser importante, porque a gente, a partir do estudo dessa função, a gente vai conseguir determinar quais são os parâmetros físicos que nos interessam.
e o quanto que eles vão influenciar depois nos circuitos, né? Então vamos lá, mas aqui antes de falar sobre isso, só para dizer aqui alguns exemplos de fontes de tensão alternada. Então, por exemplo, a gente está falando da geração, né? Um gerador eólico, né? Ele gera tensão alternada a partir da energia eólica, né? E um painel solar, por exemplo, ele gera também tensão alternada a partir da energia solar, né? Dessa conversão da energia solar em uma energia elétrica. Gerador de sinais, gerador de funções também são capazes de gerar tensões alternadas, tá? Aí vamos lá, vamos agora começar a falar desses parâmetros da tensão alternada senoidal. Então aqui a gente tem a forma de onda senoidal de novo, ó, dessa vez fica mais claro, né, que essa senoide ela vai se repetindo, né? Aqui a gente está chamando a tensão usando a letra E, tá? Então é mais comum a gente usar a letra E minúscula, em contraste à letra E maiúscula que a gente usava para representar a fonte de tensão contínua, né? Então a gente está usando o minúsculo para representar essa fonte de tensão alternada, que varia no tempo. E a maiúsculo é se for uma fonte de tensão contínua. Beleza. Aí aqui a gente está vendo que esse gráfico daqui é o gráfico da função seno. Isso aqui é o gráfico de seno de alguma coisa, né? É o seno de uma fase, tá? De um ângulo. O que a gente observa aqui nessa figura? Que existe um valor máximo e um valor mínimo. A gente falou que é alternado, então ela alterna entre o valor máximo e mínimo, né? Aqui ele está chamando de um máximo positivo e de um máximo negativo, tá? Mas entenda que é um valor máximo e mínimo. Essa distância, esses valores máximos e mínimos são os picos, né? E essa distância desse ponto central, que aqui é zero, né? Mas é um ponto central, seria um valor médio. Essa retinha daqui, ela representa o valor médio dessa nossa senoide. Essa distância entre o valor médio e o pico é chamado de amplitude. Então essa distância aqui é a amplitude, que a gente vai usar a sigla EM para representar a amplitude. Repara que é um E maiúsculo porque a gente considera que a amplitude é constante. Então a tensão alternada, ela varia no tempo, beleza? Só que a amplitude dela não. A amplitude dela, que é a distância entre o valor central e o pico, a gente vai considerar que é constante. Por isso que a gente está usando o E maiúsculo, tá? Então esse EM é o valor da amplitude da nossa senoide, ou a amplitude dessa nossa forma de onda alternada de tensão, né, para tensão elétrica. O que mais que nós temos? Bem, EM é a amplitude, beleza. E vale, né, o EM aparece tanto se você olhar para o pico positivo quanto para o pico negativo, vai ser a mesma distância, tá? E também tem um outro parâmetro que seria a distância entre os dois picos, né? Que seria a distância do pico positivo até o pico negativo. Que a gente consegue observar que essa distância é igual a 2 vezes o EM, né? Essa distância é chamada de amplitude pico a pico, EPP. Então EPP é a amplitude pico a pico, é a distância entre os dois picos, e dá para observar matematicamente que ela vai ser igual a 2 vezes o EM, 2 vezes a amplitude. Então dá para observar no gráfico, né? Que ela vai ser 2 vezes a amplitude. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, sei lá, 10 volts e aqui é menos 10 volts, então a amplitude nesse caso vai ser de 10 volts, né? E a amplitude pico a pico vai ser de 10 vezes 2, 20 volts. Então amplitude e amplitude pico a pico são parâmetros conhecidos, tá? Então são parâmetros relacionados a essa forma de onda senoidal para a nossa tensão elétrica. Aqui só uma observação, né, que eu falei com vocês que a amplitude é sempre em relação ao ponto médio, né? Aí eu vou desenhar aqui um outro gráfico de senoide, e suponha que isso aqui que eu vou desenhar é uma senoide, tá? É lógico que não vai ficar perfeita, mas vamos imaginar que isso aqui também seja uma senoide, tá? Só que diferente da senoide desse exemplo, repara que agora o ponto médio eu coloquei lá em cima, né? Imagina que aqui esse ponto médio sei lá, seja 15 volts. Aqui a amplitude, aqui esse ponto daqui seja, sei lá, 23 volts.
e aqui esse ponto aqui embaixo seja de, sei lá, 7 volts. Tá? Nesse caso, o que nós temos? Ó? Qual que é a amplitude nesse caso? Ora, a amplitude é a distância entre o pico e o valor médio. Fazendo o 23 menos 15, isso vai dar quanto? Vai dar 8 volts, né? Então a amplitude aqui nesse exemplo é de 8 volts. Se eu fosse olhar para o valor negativo, também tem que dar a mesma coisa. Fazendo aqui o 15 menos 7, né? Ele vai dar também, 15 menos 7 também vai dar 8 volts. Então o que a gente está vendo nesse exemplo? Que aqui a gente tem uma forma de onda senoidal também, só que como ela está levantada, o pico, né, varia de 23 volts a 7 volts, né? 23, 7, 23, 7. Aqui ela variou de 10 menos 10, 10 menos 10, porque o ponto médio está no zero, né? Aqui ela como ela tá levantada, essa senoide, ela fica variando de 23 a 7, 23, 7. Só que a amplitude continua sendo a mesma coisa, é a distância desse valor médio, né, até o pico. Então essa regra continua valendo. E mais uma observação sobre esse desenho que eu fiz é que essa figura daqui, esse gráfico, né, essa forma de onda, ela é igual à soma dessas duas formas de onda que eu vou fazer aqui, ó. Ela é a soma dessa forma de onda aqui, ó, que é uma senoide aqui no zero, né, que varia como a amplitude é 8, né, então ela varia de 8 a menos 8, né. Então ela é a soma desse gráfico daqui mais esse gráfico daqui, ó, que é o quê? É uma tensão constante de, qual é o valor médio? 15 volts. Uma tensão constante de 15 volts. Aqui é a tensão, né, em relação ao tempo. Então, se eu somar essas duas formas de onda, eu vou ter essa forma de onda que eu desenhei aqui, né? Então, essa forma de onda nada mais é o quê? Do que uma soma entre uma tensão alternada, que é esse primeiro gráfico, mais uma tensão contínua, né? Então, basicamente, essa forma de onda, que é essa senoide levantada, ela é uma senoide, né, que ela é uma tensão alternada, mas essa componente de 15 volts é uma componente de corrente contínua, CC, né, ou DC, que ela faz com que toda a senoide levante de 15 volts, né? Então essa senoide que a gente desenhou aqui, que varia de 23 a 7, ela é uma senoide que varia de 8 a menos 8, só que levantada de 15 volts, né? Então 15 volts é a parte de corrente ou tensão contínua, né? Essa componente que varia de 8 e menos 8 é a componente de tensão, né, ou corrente alternada dessa nossa forma de onda que a gente desenhou aqui. Tá? Já essa que o enunciado desenhou, né, que está no slide, ela não tem componente de corrente contínua, porque o valor médio dela é zero, né? Então ela só tem corrente alternada mesmo. Bem, mais uma coisa que a gente tem que observar é que essa senoide, ela se repete, né? Então ela daqui até aqui, né, ela tem aqui, ó, levanta, abaixa, volta para o zero. Depois aqui se repete de novo, ó, levanta, abaixa, volta para o zero. E ela vai ficar se repetindo, levanta, abaixa, volta para o zero. Cada repetição dessa é um ciclo. Então aqui a gente tem um ciclo, aqui a gente tem um outro ciclo, aqui a gente tem um terceiro ciclo. Então cada repetição a gente chama de ciclo, tá? E quando o tempo, o intervalo de duração de um ciclo, ele é o que a gente chama de período. Então o período, ele é um tempo, é uma duração de tempo que leva para a senoide sair de um ponto e voltar para ele mesmo, tá? Isso é o que a gente chama de período. E o período, como ela é periódica, o período vai ser sempre o mesmo, tá? Então, aqui eu peguei, por exemplo, do zero, ó, saí do zero e voltei para o zero. Isso aqui é o período dela, que a gente está usando, a gente vai usar a letra T maiúscula para representar o período. Mas se eu pegasse, por exemplo, desse ponto, ó, e aí, ó, fui, percorri a senoide e voltei para o mesmo ponto. Isso também vai ser um período, ó. Aqui a gente chamou de T1, por exemplo. Se eu pegar aqui, ó, desse zero até esse zero, também é um período, ó. Saí e voltei para o mesmo ponto. Chamou de T3. Aqui agora, ó, saí do pico e percorri a senoide e voltei para o pico de novo, para o pico positivo.
também é o período. E todos eles, né, apesar de estar chamando de T1, T2, T3, todos eles são iguais, tá? T1 é igual a T2, que é igual a T3. Então, se o período dessa senoide, sei lá, for de 2 segundos, então essa distância entre esses dois pontos vai ser de 2 segundos, né, o intervalo de tempo, né? O intervalo de tempo entre esses dois zeros aqui vai ser de 2 segundos, e o intervalo de tempo entre esses dois picos também seria de 2 segundos, tá? Então, o período ele sempre vai ter o mesmo valor. Beleza? Então, resumindo, né? Nós temos que a amplitude m é o valor máximo da forma de onda em relação ao valor médio, né? A gente viu ali. A amplitude pico a pico, EPP, é a diferença entre os valores dos picos positivos e negativos. Para a forma de onda senoidal, a gente verificou graficamente que o EPP é igual a 2 vezes a amplitude, 2 vezes a m. O período é o intervalo de tempo entre repetições sucessivas da forma de onda. E aí a gente sabe, né, que o T1 é igual a T2, que é igual a T3 no nosso gráfico, né? Então o período vai ser sempre o mesmo, aquele intervalo de tempo vai ser sempre igual. Porque a gente está indo de um ponto e voltando até ele no outro ciclo, né? Que a gente tem ali é como se fossem vários senoides iguais. Então quando a gente volta para o mesmo ponto do outro ciclo, a gente fechou o período, tá? Além de período, a gente tem também frequência. O que é a frequência? A frequência é o número de ciclos que ocorrem em um intervalo de 1 segundo. Então vamos só aqui voltar para esse desenho daqui. Vamos supor que daqui até aqui, ó, lá do zero, lá desse zero daqui, até esse ponto daqui, tivesse se passado, sei lá, 6 segundos. Não, melhor, vai, se passou 1 segundo, para ficar mais fácil. Se passou 1 segundo. Então, desse ponto daqui, zero, até aqui, se passou 1 segundo. Quantos ciclos aconteceram dentro desse intervalo? 1, 2, 3. Então, nós temos 3 ciclos dentro desse intervalo de 1 segundo. Significa que a frequência dessa nossa forma de onda, ela vai ser, são 3 no intervalo de 1 segundo, então vai ser uma frequência de 3 Hz, né? Então, Hertz é a unidade que a gente usa para frequência, tá? Então, nesse exemplo daqui, a frequência seria de 3 Hz, né? E se eu fosse calcular o período? Se eu fosse calcular o período, o que eu teria? Dentro de 1 segundo, eu tenho 3 ciclos, né? Mas o período é o comprimento de um ciclo só. Então, aqui dentro, se eu tenho 3 ciclos, eu tenho 3 períodos acontecendo, né? Então, eu teria que fazer 1 dividido por 3, né? Então, se eu fizer 1 dividido por 3, que vai dar 0,333, eu teria aqui o nosso período para esse exemplo que eu estou dando. De toda forma, o que a gente observa? Que existe uma relação entre frequência e período. A frequência é o inverso do período, né? É 1 sobre o período. E vice-versa, né? Frequência é o inverso do período. E vice-versa, né? O período também é o inverso da frequência. Aí vamos voltar para cá. Ó. Então observe que a frequência é 1 dividido pelo período. Então se eu conheço o período, eu automaticamente conheço a frequência. E vice-versa, né? O período é o inverso da frequência. Então se eu conheço a frequência, eu automaticamente vou conhecer também o período. E repara que eles têm uma relação de... eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for o período, né, a senoide fica mais longa, menor é a frequência dela, né? Ela vai ter uma frequência menor, porque vão ter menos ciclos acontecendo dentro de um intervalo de tempo. Por outro lado, se o período for pequenininho, né, a senoide fica assim, né? E aí o que acontece com a frequência? Agora você vai ter mais ciclos acontecendo no mesmo intervalo de tempo. Então aqui, ó, numa senoide assim, a gente tem um período maior, uma frequência menor, e se a gente comparando com essa senoide aqui, né? Essa senoide daqui vai ter uma frequência muito maior, né? E um período muito menor do que a de cima. Beleza? E aqui de novo reforçando que a unidade de frequência é Hertz. Hertz significa ciclos por segundo, tá?
Aí, por exemplo, vamos calcular a frequência de uma forma de onda periódica de período 0,05 segundos. Então, qual é a frequência dessa forma de onda aqui? A gente sabe o período, então a gente sabe qual é a frequência, né? Aí a forma de pensar nisso é a seguinte, né? Se a gente fosse pensar, eu tenho que saber quantos ciclos eu tenho dentro de um segundo, né? Então eu tenho um ciclo de 0,5 segundos. Quantos ciclos de 0,05 cabem em um segundo? Cabem 20, né? Se a gente fizer 20 vezes 0,05 vai dar 1, né? Então cabem 20. Por isso que a frequência é de 20 Hz. Mas é mais fácil substituir na fórmula, vai chegar no mesmo resultado. Frequência é 1 dividido pelo período, então vai ser 1 dividido por 0,05, que vai dar 20 Hz. Tá? Então isso aí é a nossa resposta para esse primeiro problema. Agora, um outro exemplo, eu poderia fornecer a frequência. Imagina que a gente tem uma frequência de 400 Hz. Então qual é o período nesse caso? Aí a gente sabe também que o período é o inverso da frequência. Então o período é 1 dividido por f. Então eu conheço a frequência, 400 Hz. 1 dividido por 400, que vai dar 0,0025 segundos. Que se a gente quiser passar para milissegundo, é só multiplicar por 1000, né? Então imagina que isso aqui é uma questão objetiva de uma prova. E as alternativas estão todas em milissegundo. A gente multiplica por 1000, vai dar 2,5 milissegundos. Tá? Então isso aqui é o período para uma forma de onda senoidal de 400 Hz. Aqui um outro exemplo, né? Determine a frequência da forma de onda a seguir. Então esse problema agora, ele quer que a gente determine a frequência. Só que ele não deu para a gente nenhuma informação. O que ele deu para a gente foi o gráfico. E aí, a partir do gráfico, a gente pode fazer o quê? Determinar primeiro o período, e depois que a gente determinar o período, a gente consegue determinar a frequência. Como que eu faço para determinar o período? Eu sei que o período é o intervalo de tempo entre um ponto e eu voltar para ele mesmo. Então aqui, imagina que eu pegue esse ponto daqui, que eu conheço, que é de 5 segundos, né? Não, milissegundos. 5 milissegundos. Aí eu fui, percorri a senoide. Quando eu cheguei aqui no instante 25 milissegundos, eu voltei para o mesmo ponto. Então aqui eu tenho um ciclo, Eu tenho um ciclo de senoide. Esse intervalo de tempo, portanto, vai ser o período. Então o período, nesse caso, é o intervalo de tempo de 5 a 25 segundos. De 5 a 25 milissegundos. Ou seja, ele vai ser de 20 milissegundos, né? Então é só fazer o 25 menos 5, né? Que vai ser 20 milissegundos. Então o que eu fiz agora? Eu calculei o período, né? Eu sei que o período dessa forma de onda que eu estou vendo é de 20 milissegundos. Só que o problema não está pedindo o período, ele está pedindo a frequência. Só que eu sei que a frequência é igual a 1 dividido pelo período. Então fazendo 1 dividido por 20 milissegundos, aí o mili, quando você divide por mili, que seria dividir por 0,001, né? Seria multiplicar por 1000. Então dividir por mili é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então aqui na frequência eu estou colocando quilo, tá vendo? Que aqui é como se a gente estivesse fazendo 1 dividido por 20 vezes 1000, né? Que seria dividir por 1000 dividir por 1000, né? Ou dividir por 1000 na divisão. Então isso é a mesma coisa que multiplicar por 1000. E aí multiplicar por 1000 é quilo, né? Então 1 dividido por 20 dá 0,05. 1 dividido por mili dá quilo. Então isso dá 0,05 kHz. Ou então, né, se multiplicar por 1000, né, no lugar do quilo, multiplicar por 1000, vai dar 50 Hz. Tá? Então, de um jeito ou de outro, é a mesma coisa, é a mesma resposta. Então, com isso, a gente conseguiu descobrir qual é o valor da frequência dessa forma de onda, olhando para o gráfico dela. E para isso, bastou a gente identificar 2 pontos sucessivos, né? E a partir deles, a gente calcular um intervalo. Com isso, a gente obteve o período. E aí, como a gente sabe que frequência é 1 sobre o período, a gente obteve a frequência. Bem, a senoide... Por que a senoide, né? Então, a senoide ela é a única forma de onda que não se altera em um circuito contendo resistores, indutores e capacitores. São os elementos do circuito que a gente vai utilizar
nos nossos problemas envolvendo, né, a corrente de tensão alternada. Resistor a gente já conhece, indutor e capacitor a gente ainda vai conhecer. Mas o ponto importante dessa análise é a seguinte, né? A gente vai ver que matematicamente o que o indutor e o capacitor fazem, eles vão estar associados à variação dessa tensão ou corrente alternada, tá? E variação, a gente entende variação matematicamente como derivada. Então a derivada é a taxa de variação de uma função. Indutor e capacitor vai estar associado então com a derivada dessas formas de ondas, tá? E qual é a derivada de uma senoide? Então, a derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno, tá? Mas não importa, esquece esse sinal de menos aqui. Que depois a gente vai ver o seguinte, que esse sinal de menos, a gente pode eliminar ele e trazer ele para dentro da fase do seno, tá? Beleza? E outra coisa que a gente vai aprender é que o cosseno, na verdade, é um seno deslocado de alguma fase. Ou seja, qual é a conclusão que a gente está chegando? É que quando a gente faz a derivada do seno, a gente obtém um seno deslocado. Quando a gente faz a derivada do cosseno, que na verdade a gente já vai chegar à conclusão que é um seno também, né, que a gente falou aqui em cima, a gente está fazendo aqui que a derivada do cosseno ou do seno vai dar um seno deslocado e que a derivada do seno vai dar um seno deslocado. Ou seja, se a gente tem uma tensão alternada senoidal e essa tensão alternada ou corrente alternada, ela está passando por resistores, indutores e ou capacitores, a tensão e corrente sobre esses elementos vai continuar sendo uma senoide. Então, se a nossa tensão ou corrente alternada for uma senoide, ela vai continuar sendo uma senoide nesse circuito contendo resistores, indutores e capacitores, tá? Nesse ponto, a gente ainda não está muito convencido disso, né? Porque a gente precisa, para que eu convença vocês disso, eu preciso convencer de que seno e cosseno, que o cosseno na verdade é um seno deslocado e que um seno negativo na verdade é um seno deslocado também. E aí com isso a gente chega à conclusão que é tudo seno, né? Então no fim das contas é tudo seno. Então quando a gente chegar nessa conclusão, a gente vai ver, né, a abordagem matemática para isso, a gente vai perceber que é tudo seno, e aí quando a gente depois for analisar os circuitos de corrente alternada, vai ficar fácil observar que a gente tinha um seno no enunciado, e aí o seno lá num determinado capacitor vai ser um seno com uma amplitude e uma fase diferente, mas continua sendo uma função senoidal, continua sendo um seno, né? Uma função trigonométrica de uma senoide, né? Tá? Então por isso que ela tem essa importância prática, né? É porque teoricamente fica muito mais, por ser a gente transformar numa outra função seno, fica muito mais fácil de se analisar, mas é lógico que na prática existem outras formas de onda, e aí a análise dessas formas de onda nos circuitos se torna mais complicada, né? Porque a derivada ela não vai dar simplesmente uma senoide, mas isso a gente não vai estudar. Aqui a gente vai se ater exclusivamente à forma de onda senoidal, na hora que a gente for criar os nossos circuitos. Nossas fontes vão sempre ser fontes senoidais, tá? Então a senoide é a única forma de onda que não se altera em um circuito contendo resistor, indutor e capacitor. Isso não vai acontecer, por exemplo, se a forma de onda for quadrada ou triangular. Ela não vai continuar sendo quadrada ou triangular. Isso significa que a tensão ou a corrente em um resistor, ou no indutor, ou no capacitor, se ela for senoidal, então a tensão ou corrente resultante em cada um deles também será senoidal. Então, se a tensão da fonte for senoidal, então a tensão em cada um desses elementos também vai ser uma senoide. Aqui, para falar de seno, a gente tem que falar de ângulo, né, ou fase, que está dentro da senoide. Então, esse ângulo, a gente vai usar a letra alfa para representar o ângulo, tá? Ele é um parâmetro bem importante para a tensão alternada ou corrente alternada. A medida do ângulo pode ser em graus ou em radianos, né? Então a gente costuma usar ou graus ou radianos.
E existe uma relação entre elas, né? 2π radianos é igual a 360 graus. Ou então, né, tem gente que usa mais essa aqui, ó. Π radiano é igual a 180 graus. Então, tendo essa relação, a gente consegue, usando regra de 3, aqui é 180. Usando regra de 3, a gente consegue converter de radiano para grau ou de grau para radiano. Então, isso aqui pode ser útil dependendo do caso que a gente estiver analisando. Então, aqui, ó, olhando para essa daqui, 2π radiano é igual a 360 graus. Vamos converter, então, 30 graus para radianos. Então, usando regra de 3, aqui eu vou chamar, aqui vai ser o radiano, aqui é graus. Então, ó, 2π tá para 360, assim como x, né, eu quero descobrir em radiano, tá para 30 graus. E aí, né, passo o x para o outro lado, né, multiplica em cruz, vai ficar aqui, aí passo 360 dividindo, vai ficar aqui, ó, vou fazer em duas partes, ó, 2π vezes 30 é igual a 360 vezes x. Aí passo 360 para o outro lado dividindo, vai ter isso que está mostrando aqui, ó, x é igual a 30 vezes 2π, ou 2π vezes 30, né, dividido por 360. Aí fazendo essa conta, a gente pode simplificar aqui, né, vai dar... Aqui em cima vai dar 60, 360 dividido por 60 dá 6, né? Vai dar 6 embaixo. Então a gente pode escrever assim, ó, π sobre 6 radiano, ou, né, sabendo que o π é igual a 3,14, né? Então 3,14 dividido por 6 vai dar aproximadamente 0,5236 radiano, tá? Aqui no caso eu usei o valor de π mesmo, né, que eu usei a calculadora, e a calculadora ela tem a constante π aqui. Aí vai dar aproximadamente esse valor daqui. Então, 30 graus, né, é equivalente a 0,5236 radiano. E vice-versa, né? Se eu tivesse o 0,5236 e fosse converter para graus, eu chegaria no 30 graus. Aí aqui tem outro exemplo, né? Imagina que a gente tenha agora o ângulo em radiano e a gente queira converter para graus, tá? Então é a mesma lógica que... Está em radiano, aqui está em graus. Aí eu tenho que 2π está para 360 e 1,5, né, que deu no enunciado, vai estar para x que a gente quer calcular. Aí passo o x para o outro lado multiplicando, 2π vezes x é igual, multiplica em cruz, né? Passo 1,5 multiplicando para o outro lado, 360 vezes 1,5. E aí passo 2π para o outro lado dividindo, x é igual 360 vezes 1,5 dividido por 2π, que vai dar 85,94 graus. Então, 1,5 radiano equivale a 85,94 graus e vice-versa, né? 85,94 graus é a mesma coisa que 1,5 radianos. Aí, né, agora que a gente falou de ângulo, vamos falar um pouquinho de velocidade angular também. O que é a velocidade angular? É a velocidade com que esse ângulo varia, né? Com que esse ângulo varia. Por que isso é importante para o nosso estudo? Porque uma senoide, ó, deixa eu desenhar ela aqui, ó. Aqui a gente tem a nossa senoide, né? Essa senoide, a gente poderia desenhar ela aqui também, né? A gente poderia desenhar essa senoide aqui também no tal círculo trigonométrico, né? Onde aqui é o tal, essa distância aqui, ó, é o tal ângulo alfa, tá? Então aqui essa minha função é a função de alfa. O que significa, ó? Aqui é o tal ângulo alfa. Esse ângulo daqui é mais ou menos 30 graus, né? Esse ângulo aqui assim, ó, é 90 graus. Se a gente for chegar nesse ponto aqui, ó, a gente já percorreu 180 graus. Se chegar aqui, ó, já percorreu 270 graus. Se chegar nesse ponto inicial, a gente percorreu os 360 graus, né? Então isso aqui é o ângulo alfa. Quando a gente chega a 360 graus, a gente voltou para o zero, né? Então a gente volta para o mesmo ângulo. Aqui, essa figura está representando a mesma coisa. Aqui eu saí do 0 graus, aqui eu cheguei em 90 graus, aqui eu cheguei em 180 graus. E o interessante é que aqui é o valor do seno, né? Aqui é o valor do seno de alfa. Que é importante observar o quê? O seno de 0 é 0. O seno de 90 graus é 1, né? Depois, o seno de 180 graus é 0.
Aqui, ó, chegou no 270 graus. Seno de 270 graus é menos 1. Depois aqui a gente chega no 360 graus, que é o que repete, né? Repete o ciclo. É como se eu tivesse voltado para o zero. E aí vai seguindo, né? Então, esse daqui, ó, é a nossa variação do nosso ângulo. É o quanto que o nosso ângulo varia numa senoide. Beleza? Então a senoide, quando ela tem esse comportamento está relacionado ao ângulo que está dentro da senoide. Então essa nossa função aqui é a função seno de alfa. Tá? Isso aqui é o nosso seno de alfa. O valor dela depende do alfa, que é o ângulo dentro do seno. E aí, à medida, né, que esse alfa vai variando, o valor da senoide também vai variando. De maneira, por exemplo, que o 0 e o 180 graus, a função dá zero, né? O seno de alfa dá zero. E 90 e 270, para 90, o seno de 90 dá 1 e o seno de 270 graus, né, dá menos 1. Então a gente consegue obter o valor dessa função seno para cada valor de alfa, tá? Que é o tal ângulo, essa tal fase dessa nossa senoide. Beleza, tá? Mas a velocidade, o que é a velocidade angular? É a velocidade com que ela chega, ela consegue percorrer esse ângulo, né? Ela consegue chegar, por exemplo, até o 360 graus. Então, ó, imagina que se a gente tiver uma função senoidal assim, ó, muito longa, no tempo, né? Imagina que a nossa senoide está variando no tempo agora. Se ela demora muito para chegar no 360 graus, então ela vai ter uma velocidade angular menor, né? Agora, imagina que ela seja assim, ó, tem uma frequência grande, um período pequenininho. O que acontece? Se ela tem uma frequência muito grande, um período pequeno, né? Ela chega muito mais rapidamente no 360 graus. Então a velocidade angular nada mais é do que a variação do ângulo em função do tempo, né? É como se fosse a velocidade, só que ao invés de ser a variação da distância, é a variação do ângulo, né? Por isso que ela é velocidade angular. Então ela seria essa variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Quanto tempo que eu levo para percorrer aquela certa quantidade de ângulo, né? Então isso que é a velocidade angular. Aí, né, olhando para o círculo trigonométrico, é como se essa nossa função ela estivesse girando esse ciclo, né? Estivesse girando aqui no sentido anti-horário, né? Então a gente está girando ela aqui, né? Nesse sentido. Beleza? Por isso que a gente poderia dizer também que a velocidade angular é a velocidade com que um vetor gira em torno de um centro. Tá? Isso daqui vale para qualquer que seja o problema. Só que olhando para particularmente para a nossa função trigonométrica, ela também é uma rotação quando a gente olha para o círculo trigonométrico, tá? Então, quanto tempo que ele leva para fazer essa rotação? Então, quanto mais rápido ele fizer essa rotação, maior é a velocidade angular, tá? Por isso está relacionada à rotação, né? A girar. Isso significa que a velocidade angular é o quê? É o ângulo percorrido, pode estar em graus ou radianos, tá? Dividido pelo tempo em segundos que ele levou para percorrer esse ângulo, tá? Então tá aqui, velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo. Existe um ângulo que a gente conhece que é o 2π, né, ou 360 graus. Então 360 graus é a mesma coisa que 2π. Esse ângulo equivale ao quê? Equivale a um ciclo de senoide, né? Então um ciclo da senoide tem 360 graus ou 2π radiano, que é a mesma coisa. Isso é um ciclo. E existe também o tempo que ela leva para percorrer um ciclo. A gente definiu esse tempo. Esse tempo a gente chamou de período. Então, o período é o tempo que ela leva para percorrer um ciclo. E a gente usou a letra T maiúscula para representar o período. Então, ó, se no lugar do alfa a gente colocar o 2π, então no lugar do tempo a gente pode colocar o período. E aí a gente chega nessa fórmula daqui, ó, para senoide, que é a velocidade angular. Essa letra daqui é ômega, né? Não é W, né? É ômega. A velocidade angular ômega, ela é igual a 2π dividido pelo período. Então, ó, na senoide, o ângulo percorrido em um ciclo é 360 graus ou 2π, né? 2π radiano. E o intervalo de tempo de duração, né, desse ciclo é o período T, né? Que é o T maiúsculo que a gente está usando. Assim, a gente tem que ômega é igual a 2π dividido pelo período. E, a partir dessa fórmula, a gente pode também, né, a partir dela, calcular
o período, né? Se a gente trocar o período de lugar com ômega, a gente poderia obter o período a partir do ômega, né? Então, nessa primeira fórmula, se a gente conhece o período, a gente obtém o ômega. E nessa daqui, se a gente conhece o ômega, né, a velocidade angular, a gente obtém o período. E se a gente colocar no lugar do período, a gente colocar a frequência, né? Lembrando que o período é o inverso da frequência. Então, 1 sobre f é igual a 2π sobre ômega, né? E aí daqui a gente chega à conclusão, por exemplo, ó, vou passar o ômega para um lado e o f para o outro lado, que ômega é igual a 2πf. Então a relação entre ômega e frequência é dada por essa fórmula daqui. Então a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Então a gente conseguiu chegar a duas fórmulas, essa fórmula daqui e essa fórmula daqui. Uma relaciona a velocidade angular com o período e a outra relaciona a velocidade angular com a frequência. Então está aqui, ó. Ômega é igual a 2πf. O que a gente consegue ver com essas fórmulas? Ó, olhando para essa primeira daqui. Que à medida que o período aumenta, a velocidade angular diminui. Ora, quanto maior for o período, né, mais longa for essa senoide, mais tempo eu vou levar para percorrer esse 360 graus, né? Ou seja, menor é a velocidade angular. E o contrário, ó, olhando agora para essa outra. Quanto maior for a frequência, maior é a velocidade angular. Se eu aumento a frequência, né, ou seja, eu diminuo o período, o que vai acontecer? Eu vou percorrer o 360 graus mais rápido. Significa que a velocidade angular é maior. Então, a partir dessas equações, a gente chega com quais conclusões? Ó? Se o período aumenta, a velocidade angular diminui, né? Além da frequência, né? Tanto a frequência quanto a velocidade angular diminui. Se a frequência aumenta, que é olhando para essa fórmula, a velocidade angular aumenta também, né? E o período diminui, né? Então essa é a conclusão que a gente chega. Aí aqui a gente tem alguns desenhos, né? Só mostrando. Aqui, ó, a tal velocidade angular. Imagina que ela é 100 radianos por segundo. E aí a gente tem essa forma de onda daqui. A gente está vendo aqui que está mostrado o período, né? Período t. E aqui a gente tem uma forma de onda em que a velocidade angular é de 500 radianos por segundo, ou seja, maior, né? E aí a gente consegue ver o que acontece, ó. Olha como é que fica o período, ó. O período agora ficou bem menor, né? Então, ó, eu aumentei a velocidade angular. O que aconteceu com o período? O período ficou menor, consequentemente, né? A gente está vendo que a frequência está maior. E nesse caso daqui, ó, se então eu tenho uma velocidade angular menor, né? Olhando agora daqui para cá, o que acontece com o período? O período aumenta e, consequentemente, a frequência diminui, tá? Então, aumentar a velocidade angular produz o quê? Uma redução do período e um aumento da frequência. Reduzir a velocidade angular vai produzir um aumento do período e uma redução da frequência. Então, o aumento da velocidade angular, figura da direita, né, provocou a redução do período e o aumento da frequência. E a redução da velocidade angular, figura da esquerda, provocou o aumento do período e a redução da frequência. Aqui a gente tem mais um exemplo para a gente poder exercitar essas duas fórmulas que a gente aprendeu. Então ele quer que a gente calcule a velocidade angular de uma forma de onda senoidal de frequência 25 kHz. A fórmula é essa que a gente viu agora, né? Velocidade angular ômega é igual a 2πf, né? Então vai ficar 2 vezes π vezes a frequência, 25 kHz. E aí fazendo 2 vezes π vezes 25 vai dar 157,08 kRad por segundo, tá? Então a resposta, qual é o cuidado que a gente tem? Ó? A velocidade angular, nesse caso, ela vai ser em radiano por segundo, tá? O quilo ali é porque tinha o quilo daqui, né? Mas a medida, né, a unidade medida de velocidade angular vai ser radiano por segundo, tá? Ela só não vai ser radiano por segundo se a gente estiver trabalhando com ângulo em graus, né? Mas aqui no caso, nessa fórmula, a gente sempre está considerando que um ângulo está sendo medido em radiano, tá? Aqui mais um exemplo. Dessa vez ele deu para a gente a velocidade angular de 500 radianos por segundo, que é a mesma daquele desenho, né, desse desenho daqui. E basicamente o que a gente vai calcular é o período e a frequência, né? Qual é então o período e a frequência dessa forma de onda?
em que a velocidade angular é de 500 radianos por segundo. Então, para isso, ó, a gente tem que pegar a fórmula. Pode pegar essa fórmula daqui, por exemplo, para calcular o período. Tem várias formas de fazer isso, né? A gente pode calcular o período usando essa fórmula e depois fazer a frequência que é igual a 1 sobre o período. Ou pegar aquela fórmula anterior, né? E a partir dessa calcular a frequência. E aí depois fazer que o período é 1 sobre a frequência. Então tem várias formas. Ou usar direto essa fórmula para calcular o período e depois essa fórmula daqui para calcular a frequência. Tá? Então, de um jeito ou de outro, vai chegar no mesmo resultado. Aqui no caso, a gente partiu dessa fórmula, só que aí isolamos o t, porque a gente quer calcular o t, né? Então, passa o t para lá, passa o ômega para cá, aí vai chegar nessa fórmula daqui. Período é igual a 2π dividido pela velocidade angular. E aí é só substituir, né? O ômega é 500, então 2π dividido por 500, que vai dar 0,0126 segundos, ou, né, se multiplicar por 1000, 12,6 milissegundos. Tá? Então esse é o período daquela forma de onda cuja velocidade angular é de 500 radianos por segundo. E aí, para calcular a frequência, a gente pode usar essa fórmula daqui, uma vez que a gente tem o período, né? Então o período é 0,0126 segundos, então vai ser 1 sobre 0,0126, que vai dar 79,4 Hz. Então, com isso, a gente calculou também a frequência. Ou seja, uma vez que a gente tenha, por exemplo, a velocidade angular, a gente consegue determinar o período e a frequência. Se a gente tiver o período, a gente consegue determinar a velocidade angular e a frequência. Se a gente tiver a frequência, a gente consegue determinar a velocidade angular e o período. Tá? Uma vez que a gente tem uma fórmula que relaciona todas elas. Beleza? Então, com isso, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!